Olá, alunos do curso de Teologia, dos núcleos espalhados por Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Desta feita, nós estaremos transmitindo a nossa aula online, sendo hoje o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um dos capítulos do nosso livro de teologia, do qual nós estamos estudando os livros poéticos. Nós já estudamos o livro de Jó, já estudamos o livro de Salmos, Provérbios, e nesta aula nós estudaremos o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, faz parte da trilogia dos 3 livros escritos por Salomão: Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Você pode acompanhar esta aula com o seu livro, você pode acompanhar essa aula com a sua Bíblia e também com os slides que já foram também enviados. No slide número 1, nós começamos com uma afirmação que diz: em Eclesiastes, Salomão diz coisas que todos nós pensamos e não temos coragem de falar e demonstrar. Sendo assim, nós temos o livro de Eclesiastes, um livro muito pessoal. Parece que Salomão abre o seu coração e revela tudo aquilo que ele estava sentindo já na sua velhice. Parece falar aquilo que nós não temos coragem de falar. É o Salomão mais sincero, mais melancólico, mostrando um certo arrependimento de como fez uso da sua vida. Nós sabemos que os teóricos classificam os livros em tempos diferentes da escrita de Salomão, sempre classificando Cantares como um período mais da sua juventude, Provérbios a sua meia-idade e Eclesiastes ele teria escrito já na sua terceira idade e na sua velhice. Então é uma análise do que esse homem viveu, do que ele provou e as suas considerações finais da vida. Logo, é um livro que mostra um plano terreno, da visão do sábio em um plano terreno. Nós dividimos o livro em primeira divisão de Eclesiastes e segunda divisão de Eclesiastes, que é a divisão que é apresentada também no nosso livro. Fica muito claro, logo no capítulo 1, que de fato é Salomão o escritor do livro de Eclesiastes. Quando nós vamos lá no capítulo 1, no versículo 1, você pode, se assim quiser, acompanhar na sua Bíblia, está nos dizendo: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então ele inicia o livro fazendo esta afirmação de ser rei em Jerusalém e também ser filho de Davi. Isso também é confirmado também no capítulo 1, no verso de número 12, que nos diz: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Logo, o rei, filho de Davi, rei de Israel e Jerusalém, certamente será Salomão, o autor do livro. O nosso slide diz: o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei de Israel, que mais adquiriu fama, riqueza e sabedoria e conhecimento literário. Então todos nós sabemos da fama de Salomão, tudo o que acontece em torno de Salomão e como ele alcançou esse cargo de sábio, esse título de sábio. A Bíblia vai nos dizer que Salomão ele reinou por 40 anos, Então ele vai ter reinado de 970
a.C. a 930 a.C., que seria o período, o final desse período, que ele teria escrito o livro de Eclesiastes. Ele demonstra, um remorso, um arrependimento, possivelmente pelos seus pecados cometidos. Então tem um teor diferente, uma conotação diferente, tanto do livro de Cantares como do livro de Provérbios. Ele mostra uma melancolia, ele mostra uma tristeza, ele mostra uma depressão ao colocar as suas palavras de forma poética, talvez pesando, na sua consciência, a sua carnalidade, o seu pecado de idolatria e a sua corrupção diante de tudo aquilo que Deus havia feito a favor dele e a favor do seu reino também. Acompanhando os slides, nós temos algumas características do livro. O nome Eclesiastes, que vem da língua grega, significa pregador, orador ou pessoa encarregada de convocar um auditório e dirigir-lhe a palavra de reflexão. Então, o próprio Salomão vai se intitular como o pregador, O Eclesiastes seria o sentido de o pregador. No hebraico, a palavra é Coelet, no hebraico. Eu chamo a sua atenção para o capítulo 7 de Eclesiastes, lá no versículo de número 27, a qual eu vou ler agora, que diz assim: Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 27. Veja que ele procurou o conhecimento, ele procurou o entendimento. Algumas pessoas vão ter um entendimento que quando Deus dá essa condição de sabedoria para Salomão, isso aconteceu de uma forma automática, que ele não precisou buscar o conhecimento, que ele não precisou ler, que ele não precisou observar. Mas nós entendemos que o dom que Deus dá a ele é uma facilidade para adquirir o conhecimento, mas não o conhecimento em si. Então ele vai falar nesse texto que ele foi analisar, ele foi estudar. Se você ler o nosso livro, você vai ver que o próprio autor vai considerar ele um grande pesquisador, um grande cientista. Quando você vai lá em Provérbios, ele está dizendo, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Como que ele foi descobrir, o trabalho da formiga? Possivelmente analisando, Não tinha as ferramentas da tecnologia como nós temos hoje. Então, analisando, estudando, buscando, é que ele vai adquirindo o conhecimento. É uma capacidade que Deus nos dá. E isso me faz lembrar, às vezes, quando o pregador vai pregar e ele acha que não precisa preparar o seu sermão, confundindo alguns textos bíblicos, vai dizer que Deus vai dar tudo aquilo que ele precisa falar no momento. O próprio Salomão só poderia falar da formiga se antes ele tivesse estudado a respeito da formiga. Então nós só podemos falar a palavra quando nós estudamos a palavra. E Deus nos dá graça, Deus nos dá entendimento desta palavra. Mas de forma alguma nós podemos lançar toda a responsabilidade sobre Deus. É certo que nem todas as pessoas elas têm a facilidade, para fazer um sermão, para escrever ou ser fiel, a um esboço escrito. Mas mesmo que não seja escrito, a pessoa antes de fazer a sua exposição da palavra de Deus, ele deve com certeza pensar, refletir, olhar os principais pontos que ele deseja trabalhar no sermão, assim fazer com que esse sermão tenha lógica, começo, meio e fim.
Aprendemos então com Salomão. Vamos buscar conhecimento da parte de Deus. Uma observação importante também, acompanhando os slides, é que nós não devemos confundir os livros bíblicos que nós consideramos livros inspirados por Deus, que estão no cânon sagrado, com alguns livros chamados apócrifos, espúrios. São livros a qual nós não consideramos inspirados por Deus. São livros também chamados pela Igreja Romana de deuterocanônicos. Esses livros foram inseridos posteriormente na Bíblia pela Igreja Romana. E dentro desses livros que estão considerados pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante não, você tem um livro chamado Eclesiástico, que é diferente de Eclesiastes. Esse livro eclesiástico é um livro apócrifo, né? Escrito no Egito por um homem chamado Jesus Ben Sirac, né? Por volta aí de 190 a 124 a.C. E esse livro está inserido na Bíblia Católica. Também tem um outro livro chamado Livro de Sabedoria, ou Livro de Sabedoria de Salomão, que também é atribuído a Salomão, né? Mas muitos estudos vão dizer que, na verdade, foi escrito por um judeu de Alexandria. Então, de formas gerais, nós entendemos que existe aí alguns livros que estão na Igreja Católica, né, reconhecidos pela Igreja Católica, que nós, como protestantes, não reconhecemos. Mas é importante dizer que tudo que tem na nossa Bíblia também tem na Bíblia Católica. E às vezes por curiosidade, também para conhecer, né, a forma de pensar católica, vale a pena dar uma conferida às vezes, dar uma lida, né? Muitos de nós até temos aquela Bíblia grandona católica que era utilizada antigamente, e vale a pena dar uma conferida a fim de conhecimento. Mas é importante frisar que algumas heresias são encontradas, né, nesses livros, como por exemplo o livro de Baruque, né? Baruque capítulo 3, verso 4, lá vai fazer menção à intercessão pelos mortos. Então esse é um dos motivos a qual nós rejeitamos esses escritos chamados apócrifos, além de outros erros que nós encontramos dentro desses livros. Mas nós temos aí um dos slides, né? Coloquei aí um comparativo entre a Bíblia Católica Romana e a Bíblia Protestante. Você poderá ver aí que eu circulei em vermelho, né, os livros que não constam dentro da nossa Bíblia. E aí também eu destaquei os dois livros que aqui eu falei, que é o livro de Sabedoria e o livro de Eclesiástico, que são livros que nós não consideramos. Também, né, acompanhando aí os nossos slides, vocês vão ver que eu coloquei uma referência aí sobre a festa dos tabernáculos, ou também a festa das cabanas, também chamada festa de Sucote, né? Qual é a relação dessa festa, né? Essa festa ela é realizada no final da colheita, né? E dentro das festividades judaicas, nessa festa das cabanas, eles fazem a leitura de trechos de Eclesiastes, né? Por quê? Porque o tempo de colheita, a festa da colheita, né, festeja um tempo de muita fartura, de muita prosperidade. E o livro de Eclesiastes, ele tem um ensino, né? Quando Salomão diz que tudo é vaidade, que as coisas dessa terra são passageiras, então a ideia é lembrar de Deus mesmo quando as coisas vão bem, né? Vivemos tempos de crise, tempos de dificuldade, e até quem não é muito atento, né, às coisas de Deus, está fazendo as suas orações, fazendo menção do nome do Senhor Jesus,
E a ideia aqui é o contrário, porque no momento de fartura e de prosperidade, nós vamos lembrar que o Senhor está acima de todas as coisas. Essa é a ideia da leitura, né, nessa festividade judaica. Continuando, né, o título do slide diz: A admiração pela sabedoria. Veja que eles haviam, né, existia um costume, está muito claro, né, em muitas passagens da Bíblia, que as pessoas tinham o hábito de ir assistir, ouvir os sábios falar as suas sabedorias, falar a respeito dos seus conhecimentos. Né? Eu já visto um tempo que não havia internet, não havia Netflix, né? E aí as pessoas não tinham outro tipo de entretenimento, e também um tempo que as pessoas admiravam mais a sabedoria. Então os grupos se reuniam em volta dos sábios, ouviam eles recitar os seus poemas, né? Era uma grande atração, né? Costume esse que quase não temos nos dias de hoje, né? Um tempo em qual as pessoas rejeitam a sabedoria, não querem o conhecimento, né? Em geral, as pessoas querem mais emoções, querem mais o sentir do que o entender. Mas eu penso, como sentir algo que eu não entendo nada, né? Mas alguns textos bíblicos vão deixar claro que as pessoas rodeavam Salomão para aprender da sua sabedoria, né? Se nós irmos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 4, do verso 32 ao verso 34, vai nos dizer assim: E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. O que me chama a atenção é que a cultura de Salomão não é apenas relacionado a coisas espirituais e diretamente relacionadas a Deus. O próprio texto que eu acabei de mencionar vai dizer que ele falava a respeito de muitas coisas, animais, aves, répteis, peixes, né? Não exclusivamente uma questão espiritual. E por isso todos os reis, as pessoas viajavam para que eles pudessem ouvir a grande sabedoria que Deus deu a Salomão. No entanto, quando nós vamos lá em Mateus capítulo 12, versículo 42, a Bíblia está apresentando alguém que é maior do que Salomão em todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é notória, né? Como que a cultura era vasta, como ele se interessava em estudar e conhecer outras coisas. Por exemplo, tem o texto lá do Salmo 92, verso 12, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E veja que o próprio Salomão falou a respeito do cedro do Líbano, né? O cedro do Líbano é considerado uma árvore, né? Uma planta medicinal. Existem muitos escritos falando a respeito deles, né? Além de outras lições, né? Por que será que a Bíblia nos compara ao cedro do Líbano? Talvez porque uma das características dele é que antes dele crescer para cima, ele tem condições de crescer para baixo. Quando a árvore está em torno de 5 centímetros de tamanho, ela já alcançou pelo menos 1 metro enraizada lá embaixo, né? Então, uma boa comparação da Bíblia para nós. E talvez certamente, né, Salomão ele fazia e entendia, né, trazia da sua realidade ensinamentos profundos que atraía, né, as pessoas, o interesse das pessoas em ouvi-lo. Salomão também falou do isopo, né?
O isopo também, que é uma vegetação que também aparece em muitos pontos da Bíblia, né? Lembra da passagem onde Moisés ordena que pegue o sangue do cordeiro sacrificado e ele seja espargido nos umbrais da porta, e algumas traduções dizem que com o isopo, né? O isopo seria o instrumento para que ele consiga fazer isso, né? Então o isopo é um tipo de planta que pode ser molhado, né? Ele encharca, né? As suas folhas encharcam e pode ser passado em algum lugar, né? Mas tem uma passagem bem interessante lá de João, capítulo 19, verso 29, que também fala a respeito do isopo. Diz assim: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. Então, nessa tradução, diz que o soldado que estava ali próximo da cruz do Senhor Jesus, quando ele, tendo sede, pede água, teria molhado o isopo no vinagre e oferecido ao Senhor Jesus. Tá? Então, 1 Reis, capítulo 4, verso 33, é o texto que diz: também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. Pois bem, continuando. Nos slides, os irmãos podem observar que eu coloquei um comparativo entre Davi e Salomão. Claro, a título de reflexão, né? Porque, na verdade, Salomão, ele alcança todo o prestígio graças a uma grande contribuição do seu pai Davi, né? Davi foi aquele que foi para a guerra, foi aquele que estabeleceu o reino, que ampliou as fronteiras, que conquistou, né, muita riqueza, inclusive para que o templo, né, que Salomão possa construir o templo com tudo isso que ele conquistou, né? No entanto, Davi, ele tem uma vida muito mais reta, né? Muito mais exemplar, apesar do seu pecado, que a Bíblia não esconde, mas também fica muito claro o seu arrependimento. Agora, Salomão, ele vai mergulhar muito mais no pecado, né, a ponto de adorar deuses estranhos, né? A Bíblia diz que ele foi influenciado pelas suas muitas mulheres e ele acabou adorando outros deuses. Isso depois que Deus havia estabelecido tudo, né? Feito o templo, já com seu nome muito conhecido, muito rico, e ele acaba abandonando ao Senhor. Sabe o que isso me faz lembrar? De Adão, né? Porque Adão, ele foi colocado no jardim. No sexto dia, quando o homem tornou alma vivente, tudo já estava pronto. Foi um presente de Deus para Adão, para Eva, e não se sabe exatamente quanto tempo, né, durou, mas em certo momento eles acabaram perdendo o presente que Deus havia dado a eles, que era aquele jardim, né? A serpente os enganou, né? Isso me faz pensar que será que se Adão tivesse conquistado de uma certa forma, se esforçado de alguma forma, talvez que eles teriam entregado o jardim assim, né? E por isso que a Bíblia vai nos dizer, né, para nós guardarmos a nossa coroa, né? Então a Bíblia também diz que o reino de Deus é tomado à força. Então eu vejo uma diferença entre nós e Adão, né? Porque embora nós sabemos que a salvação é por graça, mas nós sabemos da nosso compromisso diário para manter a aliança com o Senhor. Então quando nós chegarmos no céu, nós nos alegraremos porque de fato nós teremos vencido, né, o mundo, vencido as dificuldades que nós temos nessa terra e certamente vamos valorizar muito, né, a coroa que o Senhor nos dará quando lá chegarmos.
E quando se fala de tudo isso, vem logo a indagação. Afinal de contas, então, Salomão ele foi salvo? Salomão ele teve direito a arrependimento? Essa é uma pergunta muito frequente. E eu sempre falo a seguinte coisa, que nem sempre nós podemos afirmar a respeito da salvação. A salvação é algo muito relacionado à sabedoria de Deus, à onisciência de Deus, É algo, o indivíduo e o próprio Deus. É muito difícil afirmar quem foi salvo e quem não foi salvo, Alguém que aparentemente poderia não ser salvo, no último suspiro se arrependeu e foi salvo. E da mesma forma, alguém que aparentemente poderia ser salvo, só Deus é que sabe a vida desta pessoa, Mas falando de Salomão, está muito claro, o texto lá de 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, falando que ele se perverteu. Vou ler aqui o texto para vocês. 1 Reis, capítulo 11, verso 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Olha, mais uma vez, a comparação. Então, que ele pecou, que ele abandonou os preceitos do Senhor, isso é fato, Mas a pergunta é, será que ele se arrependeu no último instante ou no últimos instantes da sua vida? Eu particularmente acredito na salvação sim de Salomão, acredito sim que ele se arrependeu, e a prova maior seria o próprio livro que nós estamos estudando hoje, que é o livro de Eclesiastes, que é um livro, de certa forma, um livro de arrependimento do homem. Mas somado a isso, nós podemos destacar uma promessa que está lá no Salmo 89, versos 30 ao 33. Salmo 89, de 30 a 33, que diz assim: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Então veja que Deus faz uma promessa a Davi de ser misericordioso, com os filhos de Davi, com a descendência. Então, somando a possibilidade de um arrependimento de Salomão, a promessa de Deus a Davi, nós podemos concluir, sim, a respeito da salvação de Salomão. Agora, quando você vai no final de Eclesiastes, que são 12 capítulos, e você vai no final de Eclesiastes, o texto é de alguém realmente arrependido e de alguém que sabe que vai prestar conta com Deus. Se você quiser me acompanhar aí na sua Bíblia, está lá no capítulo 12 de Eclesiastes, versículos 13 e 14. Diz assim: de tudo o que tenho ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então Salomão está muito claro que ele tem ciência do julgamento de Deus, E parece escrever Eclesiastes exatamente como o desejo, de ensinar as próximas gerações a temer a Deus e, quem sabe, não cair nos mesmos erros dele. Você que tem o nosso livro de teologia, dos livros poéticos, nós temos também 5 pontos lá nas páginas 93 e 94 que reforçam essa ideia do arrependimento e que Salomão, no final da sua vida, certamente concluiu que nada nós podemos levar dessa vida, a não ser essa relação
com o nosso Senhor. Então, se você ir lá na página 93 e 94, você vai ter 5 mensagens separadas em parágrafos do autor do nosso livro que vão reforçar essa ideia. Se você quiser parar o vídeo nesse momento e ir lá fazer a leitura, vai contribuir mais para o seu entendimento, tá?